Salve, tanuqueiros, tudo certo? Hoje o vídeo é especial, vou estar ensinando vocês em uma técnica profissional de desenho e pintura digital super fácil de ser aplicada. Venha comigo porque nós vamos fazer o Batman juntos, tá bom? Muito bem, tanuqueiros, vamos para mais uma ilustração essa semana e essa semana eu tô aqui ilustrando o Batman para vocês. E digitalmente, então eu vou estar ensinando aí desenho e pintura digital para vocês. E aqui tem o primeiro ponto bem importante desse desenho. A primeira layer eu fiz o manequim, o volume, né, os músculos aqui do Batman e eu rotacionei. Acostumem-se a fazer isso, rotacionem o desenho, porque daí vocês vão conseguir corrigir os detalhes de sombra, de perspectiva, de volume, fica muito fácil. Acostumem-se com isso, tá bom? Essa segunda layer que eu já abri aqui e estou fazendo, lógico, aqui o desenho está passando mais rápido, né? Eu estou narrando o desenho que eu já fiz antes. Nessa segunda layer eu estou fazendo o esboço da roupa do Batman, que todos nós conhecemos bem. Aqui eu peguei uma referência aí do Frank Miller, né? Mas fiz ele mais bombado, mais novo. E também já adicionei no esboço, mais ou menos onde vai vir a sombra que eu quero, né, que tô esboçando. A terceira layer que eu já abri é o que? A line art. Então é a line que vai ficar no desenho, bem importante isso, né? Essa é uma técnica que se mantém a line art. E eu também aí já coloco todos os detalhes da dobra, principalmente, né, ali perto do braço, esses detalhezinhos que a line já pode conter, tá bom? Façam isso em layers separados. Se você estiver utilizando aí o Photoshop, o PyTusai, o Clip Studio, não importa. Layers separadas sempre. Então, neste caso, só para a linha, eu já utilizei 3 layers. E aqui começa o processo de pintura digital. É o flat. Não se esqueçam dessa layer. Flat. Flat é a primeira layer da colorização digital. E recebe esse nome porque é assim, né? É a cor bruta, é a cor compactada. Pessoal, flat é super importante que vocês saibam fazer. Aqui é bem legal, o flat não pode conter nenhum fundo branco nele, tá? Diversos profissionais de colorização no mundo inteiro pagam outros coloristas para fazer flat, quer dizer, o fletista é o cara que vai fazer essa base de cor para que depois o artista vai lá e finalize o desenho, tá bom? Na sequência, você pode criar uma layer nova. Preste bem atenção nessa técnica. Crie uma layer nova depois do flat, sobre o flat. Coloque ela na função multiplay. Coloca aí a um cinza 30%. Tá? E nós vamos começar a fazer essa sombra. Essa é a sombra, é a sombra geral. Quer dizer, é uma sombra em que eu vou criar o volume, ou sombra global. Eu gosto de chamar, inclusive, de sombra global. Porque eu vou gerar o volume do personagem. Super importante. Eu utilizei aqui, vocês podem perceber, um pincel bem poroso, para ficar parecido até com uma Copic, bem desenho tradicional, bem comics, assim. Curto muito, fica muito bonito, ainda mais pro Batman, tá bom? Então, essa primeira layer de sombra, é a primeira sombra, é a sombra global, para que a gente possa dar o volume dos objetos, do personagem, tá bom? Detalhe aí, vocês estão vendo, e partimos para a segunda sombra. A segunda sombra, e aqui fica bem fácil de perceber, estou utilizando a sombra para esse lado, por quê? Ela é a sombra direcional, ela é em função da luz, né, da direção da luz. Neste caso, vai vir um raio que vai cruzar todo o desenho aqui. O raio começa aqui de cima, então vai vir da direita para a esquerda. Por isso a luz vai estar vindo aqui, de cima para baixo, da direita para a esquerda. E eu estou jogando a sombra direcionalmente oposta. Essa segunda layer, mesma coisa, coloca lá na função multiplay, coloca aí a 50% de cinza. E onde vai o oposto da luz, onde a luz vai pegar no oposto, você coloca essa sombra. E aqui eu já estou partindo para a terceira sombra, tá, pessoal?
que é a sombra de contato. Olhem bem a diferença que está aqui, por exemplo, e aqui. Olha como a sombra de contato ela dá muito mais volume ao desenho. Muito mais volume ao desenho. Novamente, crie uma layer nova, coloque ela em multiplay. Pode utilizar um cinza aí, agora um cinza mais alto, um cinza 70%, 80%. É bem simples trabalhar com essa técnica, muitos profissionais utilizam. Aliás, a grande maioria utiliza essa técnica digital, porque ela é simples, ela é rápida de trabalhar e ela fica um trabalho bonito, bem feito. Ainda mais, neste caso, eu estou utilizando aqui um pincel que fica parecendo uma Copic, que fica muito legal, né? Fica bem bonito, bem artístico. Aqui vocês já estão percebendo que eu estou colocando a luz, quer dizer, se a luz vem aqui da direita para a esquerda, começo a colocar no oposto da sombra direcional e para dar o volume aos gomos aqui, né, o bíceps, o braço, o antebraço dele, na capa. Um detalhe que eu já digo para vocês, quando forem colorir assim, coloquem um fundo cinza ou escuro. Neste caso, como eu fiz esse desenho bem rápido, relativamente bem rápido, eu acabei até me esquecendo de colocar. E vocês vão perceber, ó, estou adicionando a luz, depois eu vou ter que apagar um pouco do branco da luz que eu utilizei, porque ele saiu, né, da borda. Então, se eu tivesse colocado cinza no fundo, eu não teria cometido esse erro. E nem teria colocado branco na line art, que também foi um outro equívoco. Sempre coloquem o cadeadinho ali na line art, tá bom, pessoal? Para que não tenha problema. E aí, ó, é o processo artístico, né? Esculpindo a forma. Então apaga um pouco de luz, adiciona luz, vai dando volume ao objeto, neste caso o Batman, bastante na capa aí, né? Ficar bem bonitão, chamar bem a atenção ali, criar um contraste bem grande entre a parte escura, afinal ele é o Cavaleiro das Trevas, e a parte clara do raio, tá bom? Aí só intensificando um pouco das sombras, né? Das sombras de contato, tá bom? Vamos lá, aqui ó, por isso bem importante, viram ali que eu troquei um pouquinho, adicionei um pouquinho de azul, mas eu adicionei diretamente no flat, então o flat não pode ter, e reforço isso, não pode ter espaços em brancos, tá? Estão vendo aqui, ó, tá até ultrapassou a line aqui, né? Não tem problema, no final eu vou dar essas corrigidinhas, por isso o flat não pode ter espaço em branco nele, tá bom? Aqui eu vou trabalhando com a sombra, também com a luz, com a sombra de contato com a luz. Aí eu vou corrigir a luz que eu mencionei antes, né? Ó, não coloquei um fundo escuro, logo ultrapassei a line do desenho. Aqui é uma corrigidinha bem rapidinho também. Mas sempre coloquem o cadeadinho na line art, isso ajuda, né, a não cometer nenhum equívoco. E também a não precisar ter que ficar corrigindo, né, pontos depois assim, tá bom? Aqui o raio, então façam essa coluna central, ó, primeiro detalhe, né, ó, eu peguei um pincel bem duro, fiz essa coluna central para quem quer aprender a fazer raio, e depois com o mesmo pincel, num tamanho menor, eu fui fazendo essas ramificações do raio, assim, fica bem bonito, fica fácil de fazer o raio assim, tá? No final eu ainda coloquei mais um branco assim por trás dessa layer do raio, então eu coloquei uma layer lá embaixo, né, abaixo do flat inclusive, somente à frente dessa layer do cinza que eu coloquei aqui, mas eu vou colocar um branco bem ralinho assim no fundo para dar aquele efeito da luz assim se ampliando, tá bom, pessoal? Aí o trabalho do raio, né, parte dura do raio, e vou começar a botar esse gradiente no céu, então um preto assim, um tom mais escuro aqui, um tom mais claro aqui, que é onde o raio cai, depois eu coloco mais um claro aqui assim em cima, que é o estouro do raio, né, o relâmpago, o cabum, quando ele chega, tá bom? E por fim, o último ponto de luz aqui, bem importante, ó, o backlight, né, então já diz, backlight, eu não adiciono a frente de onde está vindo a luz, não, ao contrário, é aqui onde está a sombra, tá, pessoal? Ajuda a dar muito mais volume ao desenho, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou começar a apagar
as layers para vocês perceberem. Então aqui eu tenho, ó, com o backlight, tenho aqui sem o backlight, ó, vejam a diferença com o backlight e sem o backlight. Agora, sem a sombra, sem a luz, perdão, né, ó, tirei a luz, vejam que nesses pontinhos ficou ainda a luz, porque eu me equivoquei, coloquei, né, por cima da line art, mas sem a luz, com a luz, ó a diferença que dá, backlight, luz, aqui ó, tirando, aqui já é um primeiro passo, né, quem vai trabalhar sem line art, ó, é isso mesmo, depois a gente, por exemplo, adiciona a luz, o backlight, os efeitos por cima da própria line art, né. Eu vou ensinar vocês a fazer colorização digital sem line art, cobrindo a line art, né? É um processo quase que de uma escultura, é muito legal, muito utilizado em jogos principalmente. Aqui também, ó, tirei a sombra, estão vendo? Ó, tirei a sombra de contato, fica só a sombra, ó, de volume, né? A sombra global e a sombra direcional, ó. A luz está aqui, vem para cá, a sombra contrária, né? A sombra direcional, ó. Contato, direcional, aí tiro a de volume, que olha aí, só a direcional é de contato, por isso é importante de volume, né, senão fica meio estranho, o desenho fica com uma sombra na direção oposta à luz, fica com uns vincos assim de contato mais forte, mas eu não consigo ver o volume do desenho, então a sombra global é super importante. E aqui só a sombra direcional, né? Ó, backlight aqui. Então tá aqui, ó. Line art bem importante. Backlight para vocês perceberem, né? Aqui tem alguns branquinhos de novo, né? Porque eu coloquei na line art, me equivoquei ali. Aqui, ó, sombra direcional, o oposto da luz. Ó, a luz está vindo daqui de cima para baixo, então luz fica o oposto. Sombra global, aqui dando o volume da pessoa, né, dos objetos, do desenho. A sombra de contato, então eu intensifico o contato mesmo em áreas com a mesma cor, ó, a gente consegue perceber o que está mais fundo, o que não está. Luz, sempre no sentido da luz mesmo, né? Eu adiciono a luz. Neste caso, eu fiz bem forte porque é um raio, né? Um raio é bem claro e tá na cara, assim, dele, tá? Aliás, tá passando na frente do desenho, então botar bem intenso. E o backlight aqui, tá bom? E aqui para todos verem o modelo final, dei até uma corrigidinha aqui depois no tamanho aqui do cinto, né? Até a mão, assim, eu diminuí um pouquinho a escala. Por isso bem importante ali o flat, né? Não fazer a pintura em várias lines, né? Apenas em uma line, tá bom? Gurizada, se vocês gostaram, se preparem para a semana que vem. Essa semana ainda eu vou colocar aqui um speed draw. E semana que vem eu vou ensiná-los aí com mais uma ilustra bem especial, tá bom? Tá aí, tá pronto. Muito bem, tanuqueiros, ó, se você gostou do vídeo, eu sempre falo isso, vá lá, compartilha para os amigos, deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, toda semana eu vou estar colocando de 2 a 3 técnicas, vídeos para vocês estarem acompanhando e aprendendo aqui conosco, tá? E se você também quer aprender a desenhar, colorir, vá no site do Estúdio Tanuki, tire todas as suas dúvidas e venha aprender conosco também, tá bom? Beijo, tio Rei, tamo junto, é nóis, valeu, Tanuki, falou!